o vaqueiro reza. Pede proteção divina para cruzar a caatinga em busca do boi arredio. Entrar na mata espinhenta sem oferecer a vida a Deus nem passa pela cabeça. Tem que ter coragem, mas também tem que ter fé. Para entrar na dimensão espiritual e cultural do vaqueiro, eu fui até o berço de onde se realiza a maior manifestação pública destes bravos guerreiros, hoje em Pernambuco. E mais de 500 quilômetros distante da capital do Recife, no sertão, a gente chega em Serrita. Eu estou aqui nessa cidade que é a capital nacional do vaqueiro. Aqui na entrada do município tem até uma estátua em homenagem a Raimundo Jacó. Foi a morte dele que originou essa missa tão tradicional em todo o Brasil. E a gente veio conhecer um pouco da história do vaqueiro e da sua fé. Era ano de 1970, quando o padre João Câncio, pároco de Serrita, que amava andar a cavalo e sempre saía com os amigos por meio do mato, avistou na caatinga uma cruz que marcava uma morte. A cena chamou a atenção e logo descobriu que ali era o sinal da morte violenta de um vaqueiro. O morto era Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga, assassinado em 8 de julho de 1854. E quem estava lá, contando tudo ao padre, era o vaqueiro Júlio Duqueira. Ele lembra que o padre resolveu então realizar uma missa em homenagem ao vaqueiro. O fundador da missa foi o padre João Câncio. E lá passava gente todo dia lá e não dava fé dessa cruz, desse vaqueiro que tinha morrido lá. O padre João eu andava com ele passou lá e me procurou. Ô Júlio, essa cruz? Eu disse, essa cruz, padre, foi do vaqueiro que morreu aqui. Dizem que foi matado, mas eu não vi, não posso dizer. E o nome dele, Raimundo Jacó. Aí então o padre João foi, olhou, reparou e foi disse, ô Júlio, vamos celebrar uma missa para essa alma esquecida nessa centro de Caatinga. Aí eu disse, padre, quem sou eu? O senhor é quem é o padre? Ele disse, não, eu sou o padre. Eu quero o seu apoio como vaqueiro. Aí disse, nós continuamos a missa desse dia. 52 missas ela inteirou agora. Até hoje, ele lembra com detalhes como foi a primeira missa. Primeira missa dentro da Caatinga, as barraquinhas tudo de folha, a barraca dos vaqueiros para nós almoçar e jantar, coberta de folhinha, de garranchinho. Vinha um vento tirar, nós ia lá, colocava outros garranchinhos, mas fizemos uma festa. De primeira, ficou na história como ela foi muito organizada, só de vaqueiro. A missa do vaqueiro ganhou grandes embaixadores, como o médico e compositor Janduí Finizola e o rei do Baião Luiz Gonzaga, que inclusive fez, junto ao historiador caruaruense Nelson Barbalho, em 1957, uma homenagem em forma de música ao primo falecido. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Regado. As missas do vaqueiro passaram a ser realizadas por todos os lugares. Revolucionou a época e foi sempre um grito de fé e de resistência do seu povo. E nem o afastamento do padre João Câncio das funções da igreja parou o seu legado. O padre precisou se afastar das funções da igreja porque havia se apaixonado pela jovem Helena, 22 anos mais nova do que ele. Era 1981, quando o então casal precisou ir embora para São Paulo. 5 anos depois, retornaram e João Câncio reassumiu a organização da Missa do Vaqueiro. Nós nos casamos e tivemos que passar uma temporada fora, isso atendendo um pedido da igreja. Quando voltamos, João continuou, até porque ele nunca perdeu contato com as pessoas. Uhum. Tinha vaqueiros que gravavam o canto dos pássaros de madrugada no curral. Isso me emocionou um pouco, porque eu lembro que quando o João recebeu em São Paulo uma fita cassete com o canto de vários pássaros, eu disse, meu Deus, será que eu não tinha que ter lutado mais um pouco para João continuar na igreja? Veio uma certa culpa, mas o mundo é feito de escolhas.
E a gente tem que arcar com as escolhas que a gente fez. E a volta de João foi uma celebração à parte, sabe? E o retorno dele para a missa do vaqueiro foi também um retorno de muitos vaqueiros para a celebração festiva. E João ficou 2 anos depois do nosso retorno, à frente da missa do vaqueiro, participando da celebração com os padres, e depois veio a falecer em 89. Eu, na condição de viúva, não quis assumir esse projeto tão grande, porque se você pensar em Missa do Vaqueiro, ela congrega a fé, a religiosidade, a musicalidade, a poesia, a literatura, a culinária. Então, é uma cultura muito rica. E eu não me sentia preparada para encarar esse trabalho, porque eu tinha 2 filhos pequenos. Então, eu preferi criar os meus filhos. Em 98, 10 anos depois somente, eu comecei a trabalhar questões inerentes à Missa do Vaqueiro, como o artesanato em couro, o forró pé de serra, a contação da história da Missa do Vaqueiro através de crianças da rede escolar de ensino. E cheguei na missa para fazer um trabalho de resgate, conforme a sua origem e a sua tradição. Aí trouxe de novo João, trouxe Luiz Gonzaga, Dr. Jador Finizola e Pedro Bandeira. E a Missa do Vaqueiro hoje é o que se vê, essa comunhão de fé junto com os vaqueiros, mas motivo de orgulho para todos nós sertanejos e nordestinos, mas também motivo de estudo, porque a nossa cultura, ou como qualquer outra cultura, precisa ser estudada, precisa ser fortalecida para que ela passe de geração a geração. A luta é para que essa tradição seja estendida por gerações, assim como nos próprios lares fazem os moradores de Serrita. A paixão por essa profissão, por ser vaqueiro, pela fé que tem em torno disso, a gente encontra aqui com o seu Luiz. Seu Luiz, o senhor tem muito orgulho em ser vaqueiro? Eu tenho. Eu tenho tudo aí, tá tudo aí. Não ando mais, mas a equipe está aí. O que é que o senhor tem aqui? Explique pra gente. Quais são os principais adereços de um vaqueiro? Isso aqui é a sela, aqui é o guarda-peito, aqui é as perneiras, aqui é o gibão, ali as caretas de botar no gado e o chucalho também. Chucalho é imprescindível. Primeiro que a gente que pega o gado tem que botar o chucalho, porque às vezes tora a corda. Aí tem que saber para onde ele foi, né? Aí pronto, ele tanto com o chucalho mesmo tá pegado. Eu já vou aqui, ó. Já tava me esperando, eu já tô com um sapatinho que, me desculpem aí as pessoas mais modernas, mas não tem nada melhor do que uma alpercata de couro, não. É muito bom, né? É um conforto que a gente fica. E protegido também, porque nessa só sabe quem tá no mato. É verdade. Se livra dos espinhos. Opa, isso aqui os espinhados escorregam e não fura. E não fura. E para isso que servem esses outros aparatos que a gente mostrou aqui também. O garrancho para não furar a gente também, não arranhar. Não arranhar. Porque se for do jeito que tá aqui, qualquer coisinha fura. Já pega, né? E o da cabeça também é para isso, né? Eu defendo tudo. Eu defensor do vaqueiro. E na juventude o senhor se paramentava assim todinho também para sair por aí? Era. Me conta essa história. O senhor gostava de pegar boi, de correr por aí pelo mato? Eu, com 11 anos, eu pedi a meu pai, mas a minha mãe, para deixar eu ser vaqueiro. E ele não queria que eu fosse vaqueiro. Mas minha profissão, meu dom era esse, de eu ser. Até um dia quando eu convenci eles. Aí pronto, eles me liberaram e aí eu continuei fico muito sentido hoje, porque não passo mais parte, porque é uma da velhice.
Nas pegas de boi no mato, um costumeiro esporte praticado na Caatinga, pessoas de todas as idades comparecem para torcer pelos seus familiares e aproveitar a festança. O que é que você acha de tão lindo nessa profissão do vaqueiro? A coragem, a determinação deles. Quem não tem coragem não entra, não. Isso é a instrução do profissional. E você tem vontade de pegar boi? Tenho, correr vaquejada. Porque seu pai já é vaqueiro, né? Meu pai é vaqueiro. Ele tá onde agora? Ele tá no meio do mato aí, caçando gado. Tá na solta ele. Tá onde? Na solta. Foi correr atrás do gado, né? Foi. Se pegar o gado, tem o quê? Troféu. E um troféu? Você já viu algum troféu? Ele já ganhou algum? Já. É o meu. Ele ganhou o meu. Se é pegada de vaqueiro, João Gomes está na... E em Serrita, a profissão do vaqueiro é tão admirada que até o maior nome do forró de vaquejada do país atualmente nasceu aqui. Eu fui até a casa da doce vovó Deta, a avó materna de João Gomes, para entender melhor que paixão é essa. Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo... E quando a gente fala em um representante dos vaqueiros dos tempos atuais, com sua música e com sua fé, a gente pensa em João Gomes, esse artista tão jovem, mas que traz nesse seu legado essa resistência do vaqueiro. E eu tô aqui em um lugar muito especial hoje, na casa da avó Deta. Que honra estar aqui com a senhora hoje para conhecer um pouco mais dessa sua intimidade, desse seu neto. Muito obrigado, viu? E eu me sinto feliz por vocês terem chegado até aqui na minha casa para me conhecer, mas é humilde como sou e por isso a humildade de Joãozinho que já vem de mim e da minha família. E digo sempre a ele, ó Joãozinho, você é humilde, continue sempre humilde, não porque você ganha dinheiro, porque você está famoso hoje, não vá passar dos limites. Seja sempre essa pessoa que você já foi. Ele é muito consciente, né? Então, e ele só diz sim, vó, eu digo, aí você tenha seu preparo, tenha seu pezinho de meia, para você um dia, quando se descer de lá de cima dessa fama, você pode um dia estar cansado, não querer mais cantar, tem como você sobreviver, mas ajuda quem precisa, os mais necessitados. Não precisa nem dizer quem é meu filho, porque hoje é a rua, as pessoas de ruas que não têm moradia, que não têm alimento, que chega pedindo uma ajuda, não negue. E quando pede é porque está precisando. Conselhos de vó, tá vendo, gente? E aqui nasceu essa história de Joãozinho, né? Porque ele fez uma música em homenagem ao esposo da senhora. Foi aqui que nasceu a história. Ele começou daqui a história dele, daqui dessa casa. Ele vivia aqui com vocês, tomando um cafezinho, aprontando com um triângulo, né? Que não deixava ninguém dormir. Era, jogando bola nesse terreiro, arrancando as unhas. Aí era aquela coisa toda. Passava 8 dias, 15. Aí a mãe dele mandava ele para cá. Aí quando era para voltar, a gente ajeitava o dinheirinho para ele voltar. Mas as férias dele eram aqui. Era 15, 20 dias. Ele passava por aqui. Nunca passou um mês completo, não. Era daqui para a Serrita, para a casa das tias que moram lá. Ele tinha esse fascínio pela profissão do avô, né? Era. Ele amava vaquejada, assim, ver o vaqueiro. Só assim, minha filha, eu não... Ele... Por ele ser muito criança, ainda não dava nem para saber que ia ter essa intuição. Porque quando morasse aqui, praticamente aqui, tia Raimundo vai fazer a vaquejada, eu quero um cavalo para eu me montar na vaquejada, para eu correr boi, para eu aprender ele montar num cavalo. Mas não, ele se apegou a esse nome de vaqueiro e se ligou e achava bonito. Mas não deu para ele comprar nenhum cavalinho, para dizer assim, hoje eu tenho um cavalo para eu correr vaquejada, mas meu Deus, e chegar ao ponto que chegou. É porque a vontade dele era ser quem é mesmo, mas dá valor ao ritmo de vaquejada. Que ele via muito o avô. Ele via muito o avô. O avô dele, o marido da senhora. Montava num cavalo, ia para o mato,
Aí às vezes ele ia na rua, eu vou com o voinho, estava na garupa, levava, naquele tempo não tinha muito transporte de carro por aqui. E meu esposo sempre gostou de andar a cavalo. Apaixonado pelo avô Nato, que morreu aos 75 anos, João Gomes compôs até uma música em homenagem ao saudoso vaqueiro. Eu quero ser um velho que nem vovô e viver por amor à vaquejada. Já deixa a minha senha preparada que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Quando ele chegou aqui com uma música em homenagem ao esposo da senhora, como é que foi? Chegou dizendo Como a gente que não ia ser sabia. um vaqueiro que nem vovô. Foi assim, quando ele começou a tocar a primeira música, que foi essa daí mesmo, aí todo mundo ficou assim, escutando. Aí ele fez aquele comentário, fez aquela história, porque foi que tinha feito aquilo. Só que ele não gravou não, estava dizendo mesmo pessoal, só para a gente ouvir. Aí todo mundo pedia, depois canta de novo, aí repetia, aí foi o dia todo. Aqui? Aqui na casa da senhora? Sim, aqui, menina era As gente. primas, ele? As primas, ele, os tios, os vizinhos. Aí eu falei assim, ei, vozinho, como foi que tu fez essa música mesmo? Eu pensei, vozinha, que o vozinho me ajudou muito. Digo, como assim, ele morto? Sim. Eu pedi a Deus para que ele me desse a inteligência de eu fazer essa música, no nome dele. E fiz, o povo gostaram. Eu digo, tá bom, meu filho, quer dizer que Deus fez e você ajuntou e deu certo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Dia difícil vem, mas eles não se abalarão. E a fé nesta humilde casa nunca faltou. Assim, Deta e Nato tiveram 10 filhos. Foram muitas lutas em meio às adversidades do sertão. O Nato, aí ele tinha essa profissão, ele gostava de correr vaquejada e a senhora também amava, né? A senhora gostava muito da... Eu ficava com muito cuidado quando ele saía para ir campear, porque é uma vida, você sabe, a vida do vaqueiro, ela é muito arriscada. O motorista também acontece tanto desastre, né? Mas você montar num cavalo brabo, para amansar ele, a domar, como ele fazia isso. Cavalo brabo pulava, dava pulo enorme e ele amansava, cavalo brabo, burro brabo. Aí ia para o campo, já é outra coisa, vai pegar aquele boi dentro dessa catenga, sujeita a pau, sujeita a uma espinhada no olho, uma pancada enorme, cai de mau jeito, quebrar ossos, né? Eu ficava só lembrando, meu Deus, que Deus acompanhe quando ele saía, ele também era religioso, e nele saía, ele se benzia. Aí eu dava graças a Deus quando chegava à noite, ou que ele chegava em paz. O terço, a devoção aos santos nordestinos e a veneração da Virgem Maria são inseparáveis para esses bravos sertanejos, que são capazes de ganhar os olhares mais distantes e despertar o desejo em todos os povos de vestir-se de couro e montar a cavalo, como também aplaudir e ouvir os seus grandiosos talentos. Tudo isso sem perder a sua mais nobre essência, a humildade.